A medicina e, consequentemente, os médicos são frequentemente vistos como salvadores ou pessoas que nasceram com o dom de salvar vidas e fazer o bem. No entanto, apesar de muitos profissionais realmente serem competentes a esse ponto, sinto lhe informar que nem sempre é isso que prevalece. Na internet encontramos relatos e registros de casos em que médicos não exerceram suas funções como deveriam, causando situações absurdas e cometendo até mesmo crimes. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver Médicos Perversos Flagrados pelas Câmeras, parte 5. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora vamos lá pra gente ver quem são esses médicos perversos que foram flagrados pelas câmeras. Uma médica foi vista em flagrante no momento em que, dentro de um hospital, se aproxima de um homem que estava ali internado em uma maca e o beija sem mais nem menos. Um outro paciente que também estava internado percebeu a situação estranha e resolveu filmar de maneira escondida. Nesse momento, então, que o beijo foi registrado. O beijo dura por alguns instantes e a mulher parece não se importar de estar fazendo isso em um local público, onde poderia ser vista por qualquer um. Depois do vídeo gravado e vazado na internet, ele obviamente se espalhou e algumas pessoas começaram a levantar a possibilidade do homem internado ser o seu marido, o que poderia até ser, mas nada foi confirmado. Uma mulher chamada Ethel Wister iria fazer uma cirurgia e durante o procedimento ela resolveu colocar um gravador escondido em seu cabelo para que tudo que fosse dito no momento em que ela estivesse apagada pudesse ser ouvido depois. Então, finalmente chegou o dia da cirurgia e o gravador foi posicionado. A cirurgia aconteceu tranquilamente e tudo deu certo. Porém, ao ir pegar o gravador para escutar tudo que havia sido dito, ela se surpreendeu. Na gravação, pôde-se escutar o momento em que o médico, juntamente de sua equipe, falam mal e insultam o corpo da paciente sem nenhum pudor. Revoltada com a situação, Ethel decidiu compartilhar tudo e expor a situação que virou notícia em diversos telejornais pelo mundo. Em uma entrevista, a vítima conta que se sentiu violada e muito mal por estar ali deitada, nua, apagada, sem nenhuma chance de defesa, e mesmo assim os médicos a insultaram da pior forma possível. Um médico anestesista foi preso por cometer abuso sexual durante um parto no Hospital Estadual da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Giovanni Quintela Bezerra foi filmado cometendo ato absurdo com uma paciente enquanto ela estava sedada. A equipe de enfermagem do hospital já vinha desconfiando da atitude do médico, que aplicava mais sedativos do que o necessário para um parto cesárea, deixando as mulheres desacordadas. Por isso, algumas profissionais colocaram um celular para filmá-lo, já que ele ficava isolado por um lençol enquanto os médicos realizavam o parto. A suspeita é que o médico tenha agido em outros partos também. Após a filmagem, a equipe comunicou o caso à diretoria do hospital e a Polícia Civil foi acionada. O médico foi preso em flagrante e não quis prestar declarações na sede da polícia. E segundo a delegada, ele não demonstrou arrependimento ou surpresa e nem negou ou confessou o crime. Giovanni foi indiciado por abuso sexual de vulnerável por conta da impossibilidade de defesa da vítima, crime que tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. A delegada solicitou ao hospital que verifique quais remédios foram ministrados em outras pacientes atendidas pelo médico e se havia ou não a real necessidade de sedação nos casos. Há indícios de que o anestesista tenha feito isso por mais vezes. Além disso, Giovanni teve sua licença médica cassada.
Um médico, sem nenhum motivo aparente, resolveu fazer uma espécie de chacina dentro de um hospital. Para realizar então tal feito, o médico foi até a refrigeração, onde ficam guardados as bolsas intravenosas. Ele as pegou e simplesmente fez uma adulteração nas mesmas, as tornando contaminadas com outros medicamentos e analgésicos. Os pacientes que fariam uso dessas bolsas, obviamente que a partir daquele momento, correriam riscos de vida e assim aconteceu. Depois de perceber pacientes tendo reações estranhas e até mesmo falecimento repentino de uma das pacientes, a administração do hospital achou muito estranho e começou a investigar os fatos. Através das câmeras de segurança, puderam ver então o que de fato havia acontecido e sim, meus amigos, lá estava o médico das imagens fazendo a adulteração. Ao analisarem as imagens, eles mal puderam acreditar no que estavam vendo. Afinal, o médico era bem conceituado e querido dentro do hospital. Por que ele faria isso? É uma dúvida que ainda permanece. Ele teve sua licença cassada e, obviamente, precisou responder na justiça sobre seus atos. Um médico foi preso após assediar uma enfermeira em um posto de saúde no Paraná. A importunação sexual foi gravada pelas câmeras de segurança da UBS Olímpio Gonçalves, em Adrianópolis, região metropolitana de Curitiba. Depois que a vítima registrou a ocorrência contra o profissional de saúde, a polícia descobriu que o médico tinha 57 passagens, dentre eles pelos crimes de homicídio, furto, assédio sexual e violência doméstica. As imagens das câmeras de segurança mostra o momento em que a enfermeira anda pelo corredor e o médico a agarra e a beija à força. Ela demonstra insatisfação e tenta se soltar dele, mas ele mostra resistência e só a larga depois do beijo forçado. Após a importunação, o médico foi demitido do posto de saúde. A prefeitura de Adrianópolis, em uma nota, informou que o médico é terceirizado e que solicitou à empresa responsável o desligamento dele da unidade. Além da demissão do hospital, ele ainda foi acusado de assédio, aumentando ainda mais sua ficha criminal. Um médico de Belo Horizonte, identificado como Fábio Lima Duarte, se tornou suspeito de filmar a região genital e os seios de pacientes durante exames de ultrassom na capital mineira. Em 2019, após investigações, ele foi preso na casa em que morava na região da Pampulha por policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Duarte teria feito pelo menos 105 vítimas. Para fazer as gravações, segundo a investigação, antes das pacientes entrarem no consultório, ele já deixava uma câmera posicionada para a maca. Com o médico, o policial civil apreendeu mais de 30 mil arquivos com imagens de conteúdos íntimos de pessoas e também exames de ultrassonografia. O médico acabou detido em flagrante por produção, compartilhamento e armazenamento de imagens. Além disso, com novos arquivos achados pela polícia, ele também responderá por abuso de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão, e também violação mediante fraude, pena de 2 a 6 anos. Uma médica foi flagrada de maneira escondida no momento em que anestesiava um paciente apenas por achar ele falante demais. Sabemos que a anestesia é uma coisa bem séria e, em alguns casos, se não for bem aplicada, pode levar uma pessoa ao óbito, mas pelo simples fato de achar o paciente chato, a médica se viu no direito de anestesiá-lo e deixá-lo ali apagado. Uma repórter acabou descobrindo através de alguma fonte a situação e foi ao hospital com uma câmera escondida para encontrar a médica. Ao vê-la em uma sala, então, ela questiona sobre o paciente e, na maior cara de pau, a médica confirma o que havia feito.
It's not my mouth, shut up. A repórter registrou todas as falas e até mesmo xingamentos feitos pela médica e obviamente expôs tudo. O caso virou notícia em todos os meios de comunicação, gerando uma grande repercussão e consequentemente a demissão da médica do hospital onde trabalhava. Um médico oftalmologista foi preso por beijar à força uma paciente durante uma consulta em uma unidade básica de saúde na capital paulista. A vítima conta que foi até a consulta em uma unidade de saúde, mas no decorrer da consulta estranhou algumas atitudes do médico. Segundo ela, ele começou a fazer muitas perguntas pessoais sobre relacionamentos, sendo que o foco ali seria outro. Desconfortável, ela diz ao médico que não gostaria de falar sobre aquilo. Mesmo com a situação desagradável, ela ainda permaneceu no consultório com medo do médico trancar as portas ou fazer algo pior, até que em um determinado momento, o médico a disse que deveria pingar um colírio em seus olhos por fazer parte do procedimento. Ela então aceitou, ele se aproximou, pingou o medicamento que gerou ardência e deixou ela sem enxergar por alguns instantes. Nesse meio tempo, então, o médico aproveitou para retirar a máscara que a jovem usava e a beijá-la na boca. Muito estressada, ela saiu da sala, pediu ajuda à sua mãe e também às funcionárias do estabelecimento e assim a polícia foi chamada até o local. Ele começou a fazer perguntas muito pessoais, se eu já tinha sofrido decepção amorosa, eu já tinha namorado, aceitava ficar com qualquer pessoa, se eu saía. E aí eu falei pra ele que eu não queria falar sobre isso. E aí ele pingou esse colírio no meu olho, que ardeu muito e eu fiquei sem enxergar. E aí ele tampou meu olho, ele mesmo tampou meu olho, abaixou minha máscara e beijou minha boca. Mesmo abalada, ela foi levada à delegacia de proteção à mulher e lá ela deu um depoimento explicando tudo o que havia acontecido. E dessa forma, a polícia resolveu prender o médico em flagrante por importunação. Uma mulher que estava aguardando para ser atendida em um hospital passou por um momento de tensão ao ver o médico que iria atendê-la completamente furioso apenas por ela ter questionado sobre a demora. Ela, que estava com uma forte gripe, já esperava por cerca de 1 hora e 15 minutos o atendimento, sendo que ela tinha um horário marcado. Irritado, o médico tenta argumentar e começa a ser bem agressivo com a mulher. Diante disso, sua filha, que a acompanhava, gravou toda a situação desconfortável causada pelo médico, que expulsou a paciente e pediu para que ela fosse embora. I made an appointment at 6:30 because I knew that being out of my bed an hour and 45 minutes. We've already been working on you. Go home and get in my bed. I'm Then fine, get the hell out. Get your money and get the hell out. I did. But that See you right later. there- Não satisfeito pela grosseria e agressividade, ao perceber que a filha da paciente estava gravando, ele tomou o celular de sua mão à força e interrompeu a gravação. A mãe então o ameaçou dizendo que a filha era de menor e que ela ligaria para a polícia. Ele então joga o celular no chão, o aparelho quebra a tela e ele volta para dentro do hospital. A paciente resolveu expor tudo e procurou até mesmo telejornais que noticiaram o caso. A Polícia Civil do Rio prendeu em 2021 uma mulher suspeita de se passar por médica e ser responsável por 2 UTIs do hospital particular Prontonil, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher atuava na unidade usando o nome e o CRM de uma médica que fez o flagrante e gravou um vídeo a expondo. No vídeo podemos ver a verdadeira médica filmando a impostora e expondo tudo. A falsa médica foi identificada como Bruna Carla Oliveira Sozinho. Ela foi presa em flagrante e teve a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A Justiça concedeu a Bruna o direito de responder em liberdade e decidiu por medidas cautelares, como comparecimento mensal ao juízo e a proibição dela de se ausentar da comarca. Aqui, pessoal, ó. Falsa médica se passando por mim, ó. Aqui, ó, com o meu CRM, ó. Bruna Carolina Rodrigues, tive que sair lá do meu trabalho. O Hospital Prontonil explicou através de nota que a falsa médica nunca fez parte do quadro clínico da unidade. De acordo com o hospital, um coordenador médico de CTI foi contratado nesse mês e o profissional foi o responsável pelas contratações para o setor, que foram validadas pela direção. Segundo o delegado responsável pelo caso, a falsa médica foi presa em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina.
A Polícia Civil investiga um médico suspeito de dopar pacientes e funcionárias de uma clínica oftalmológica de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e filmar e fotografar as partes íntimas delas. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no local de trabalho do oftalmologista, o Instituto Mineiro de Olhos, localizado no bairro Eldorado, e também na casa dele na região centro-sul de BH. A denúncia contra Hector Correia foi feita por uma mulher que trabalhava na clínica e descobriu por um acaso uma foto dela no celular dele. A funcionária chamou a polícia e contou que após tomar um pouco de energético oferecido pelo suspeito, ela desmaiou, perdeu a consciência e ficou deitada em uma maca da unidade de saúde. Meses depois, ela teve acesso à galeria de fotos do médico e viu que ele havia gravado as partes íntimas dela e de pacientes. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem ainda investiga o caso. O Conselho Regional de Medicina afirmou que o oftalmologista está em situação regular e que todas as denúncias recebidas são apuradas com amplo direito de defesa. Diz também que o procedimento corre sob sigilo, conforme previsto no Código de Processo Ético Profissional. Uma passageira de um Uber acabou dando um imenso trabalho e agindo de maneira completamente surtada durante uma viagem. A passageira se tratava de uma médica e parecia estar embriagada. Ela começou uma confusão com o motorista por nada. Ela agrediu o motorista, se mostrou muito irritada, jogou papéis e documentos que estavam no carro pela janela e causou um verdadeiro caos que foi filmado pelo motorista e por pessoas que passavam no local. O vídeo foi exposto na internet, viralizou e devido à repercussão, a médica acabou perdendo o emprego. Se mostrando arrependida pela situação, ela procurou uma emissora de TV para pedir desculpas ao vivo e assim tentar conseguir se retratar. Ela explica que havia bebido além da conta, tentou se justificar de todas as formas, porém as desculpas não foram muito bem aceitas e ela continuou sendo mal falada pela sua atitude. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, falou e tchau.